Assista agora aos cortes do Pode Educar Brasil. Se a gente pensa em governamentalmente falando, o que gera lucro diretamente para o Estado? A escola do ensino médio não vai trazer um avanço tecnológico substancial. Então, eu acho que a partir do momento que as universidades param, elas têm muita força porque a gente para o avanço tecnológico. Imagina se, por exemplo, aí a gente pega, sei lá, não vem a ser... Todas as áreas, né? Na ciência, tudo. E a gente para de ter aquela discussão sobre algo que, de fato, é importante hoje. Vamos dizer assim, se o Brasil fica fora da discussão hoje sobre as próprias inteligências artificiais, se as grandes universidades param, se a gente não tem uma posição sobre isso, é meio complicado para o governo também. Então, assim, eles olham muito para isso, e aí é uma coisa que, particularmente, eu acho muito complexo, que é fazer investimento na educação superior sem fazer investimento na educação básica. Porque quando você não investe na base, o aluno que chega na educação superior, como você falou, ele fica perdido e cada vez mais a gente está tendo alunos que chegam mais despreparados. E aí eu vou usar uma relação, posso falar, inclusive, da Universidade de Brasília, que a gente, até alguns anos atrás, não tinha a matéria de pré-cálculo. Existe hoje? Hoje existe a matéria de Nossa, eu fiz até doutorado em cálculo, gente. Olha só, hoje o aluno literalmente tem uma matéria para ensinar função para ele, que é uma coisa que ele começa a ver no 8º ano, 9º ano do fundamental. E ele não desenvolve esse conhecimento. Chega na faculdade, a gente estava tendo índices de reprovação de 70%, 80%, que não é mais o objetivo da universidade. Tanto que agora a gente tem a unificada, que é uma prova, vamos dizer assim, que cobra mais o básico, não é aquela prova que o professor faz para ferrar o aluno, sabe? Nas físicas 1, né? Não, cálculo 1, gente. Cálculo 1, eu fiz cálculo 1 3 vezes. A gente brincava que eu fiz doutorado em cálculo 1. Que eu fiz a graduação, mestrado e doutorado. Que ele fala também, Cris, por exemplo, juntar todos os cursos que tem física, engenharia, e aí é a mesma prova. Eu penso que deva ter também lá, em vários cursos, em todos, um pré-escrita e uma pré-oratória. Que são essenciais. Né? Eu não estou criticando a existência do pré-cálculo, mas eu acho que se a gente tivesse investido na educação básica, sim, eu não precisaria ter o pré-cálculo. A pré-escrita. Eu não precisaria ter... Eu acredito que o pré-cálculo ele é essencial para acompanhar o amadurecimento. Pela faixa etária, você fala, no caso, né? É o seu desenvolvimento cognitivo mesmo, porque a gente sai do ensino médio, e aí você entra ali, vou falar da UNB, porque é onde eu fiz os cálculos, né? E aí a gente entra ali na UNB, aonde é uma outra filosofia. Eu sou de escola particular, eu fui criada para quê? Para fazer prova, e para ser aprovada na UNB. Fui aprovada, como é que eu me mantenho na UNB? Não sei. Pensando, né? E aí não tinha... Mas, Cris, o que o Deico está falando, porque, por exemplo, poderia ter uma formação de ambientação, né? Algo que realmente pegasse o aluno para ambientar ele na universidade, isso eu sou muito a favor, e para que ajude ele nessa transição, assim como nós fazemos quando ele sai ali do ensino infantil para a escola classe, né? Tem vários professores, essa ambientação é importantíssima. Mas o que ele está falando, assim, que foi o que o Fredão falou muito, né? Sobre quando a base ela é muito forte, o pré-cálculo, que são funções, não precisaria ser feito. Porque, né? assim, e é por isso que acaba sendo uma revisão isso, e o Fredão falou isso, né? Por que tem muitos alunos de ensino médio que mal estudam e continuam sendo muito bons? Ele falou, porque quando você estava lá no ensino fundamental, eu estudava muito. Então, assim, hoje em dia eu nem estudo tanto, mas a minha base é muito boa. Né? E as pessoas falam, eu sou muito ruim em física, eu sou muito ruim em matemática. E aí eu vou fugir muito do nosso assunto, mas o sistema de correção que eu uso hoje é todo por rúbrica. Eu falei, eu não vou ter uma prova como uma ferramenta subjetiva. A minha prova ela vai ser o mais objetiva na correção, mesmo nas questões que são abertas. Então, eu combino com os alunos, a gente tem um contrato didático que eu tenho passos que ele tem que cumprir. Por exemplo, ele lê o texto. Então, anotar os dados já dá 20% da nota para aquele aluno. Porque se ele anotou os dados, significa que esse aluno entendeu o que ele leu. E aí se ele lembra qual a equação que ele vai usar, qual a fórmula que ele vai usar, por assim dizer, ele entendeu o raciocínio para resolver. E aí se ele substitui corretamente, ele aprendeu matemática. Pelo menos a substituição equacionar. Sim. E aí ele já teria 60% da nota nesses 3 passos. O 4º passo é operacionalizar. E é aqui que todo mundo se quebra.